quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 12. Você sabe que eu tinha preparado a mensagem essa semana. Deus trazendo ao meu coração. Fugiu. Deus trazendo ao meu coração a necessidade que a gente tem de ser batizado em amor. E eu pensando nisso, nas minhas leituras devocionais essa semana, eu estava lendo 1 de Pedro, 2 de Pedro, e agora 1, 2, 3 de João. E eu pensei sobre isso e preparei a mensagem nesse sentido, no texto de 1 João capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Estava tudo preparado. Essa madrugada, eu fui, acordado, despertado, sei lá que hora que era da madrugada, com o texto assim: seja uma bênção, se tu uma bênção, de Gênesis capítulo 12. E aquilo ficou na minha cabeça, e que na madrugada então, eu preparei outra mensagem, deitado na minha cama, a cabeça funcionando, e aí de manhã eu fui escrever aquilo que veio à minha mente, e no fim, de alguma forma, eu vou tentar conectar as duas coisas, as duas ideias, em uma só, para compartilhar com vocês hoje. Então, Gênesis é um texto muito conhecido, que é o chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, a gente vai ler do verso 1 e o verso 2 só, que diz assim: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Eu quero pensar com vocês aqui nesse texto os imperativos que Deus traz a Abrão. A gente conhece a história dele. A gente sabe que Abrão é herói de fé, que Abrão tem a história de que Deus pediu a ele que entregasse o seu filho, e ele leva esse filho em oferta, e no momento da oferta o Senhor disse para ele: olha, já preparei uma ovelha, não precisa sacrificar. E esse teste de amor é o pai da fé, que com 100 anos veio a ser pai de Isaac, que dali saiu toda a nação de Israel. E o Senhor cumpre essa promessa. Alguém que tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação, contudo casado com uma mulher que era estéril, que demorou um tempão para cumprir essa promessa. E quando cumpre também, ele e a esposa já não tinham mais condições de naturalmente gerar aquela bênção. Veio como provisão de Deus, como mão de Deus. Então a gente sabe da história de Abraão, e a gente sempre coloca esse Abraão como o pai da fé, como um exemplo de alguém de Deus que o Senhor escolheu, separou e viveu para a glória dele. Agora, esse texto apresenta para a gente verbos no imperativo. Imperativo é ordem, né? Tá ligado? Então, verbos no imperativo que ensina para a gente algumas coisas. Se o texto diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quais são os imperativos aí? Saia. Hoje, joga uma Bíblia em mim aí, Sebastião. Quais são os imperativos? Saia e vá. E a gente pode, e comumente, a gente sempre pensa a ideia da obediência de Abraão, de que o Senhor disse para ele: saia daqui e vai para a terra que te mostrarei. E o Abraão levantou e foi. Mas eu queria pensar com vocês essa ideia do imperativo que Deus dá a Abraão, esse imperativo divino, que requer de Abraão movimento, que requer de Abraão o levantar-se e o pôr-se em movimento. Porque a gente tem um costume enorme da inércia. A gente gosta do ficar quietinho no canto, não mexe comigo.
né? Me deixa aqui quieto. Pense nas nossas atividades físicas, né? Na necessidade de ir à academia ou de estudar. Né? Como que se eu não me movimento na direção de ir ao livro, de ir à escola, de ir estudar, de ir fazer, o que a gente faz? O que a gente mais quer, meu amigo Marco André diz que qual é a boa? Ganhar dinheiro e ficar à toa. Porque a gente quer que acude. E a gente assim tem dor, a gente se acomoda na dor e anda e se comporta naquela posição. Por que você está assim? Porque assim não dói e não mexe. E você fica quieto. Agora, a ordem que Deus dá a Abraão de sair, de ir, traz para Abraão uma necessidade de movimentar-se, de colocar-se andando e indo na direção daquilo que Deus tem proposto para ele. E essa talvez é uma necessidade que eu e você precisamos ter na nossa vida, porque o próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, diz: indo, façam discípulos. É de alguém que está em movimento. E a nossa vida, ela é constante transformação, movimento, andar, colocar-se numa situação de que as coisas vão vindo como novidades, mudanças, e não é assim? A nossa vida é constantemente ameaçada. Pense na vida de Abraão. A gente fala de Abraão como um herói da fé, como um cara que teve o filho Isaac, da esposa estéril, de alguém que andou por lugares inóspitos e ganhou, teve conquistas, mas a história dele foi fácil. Não! É uma história de alguém que tentou muitas vezes resolver os problemas, colocou-se em situações difíceis, mas alguém que estava em constante caminhada, indo na direção daquilo que Deus havia proposto para ele. Qual era a proposta? Farei de você uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei seu nome. No meio após esse verbo no imperativo, e logo embaixo tem um outro, que seja uma bênção, entre esses dois tem uma promessa do Senhor. Ele está indo, se movimentando em que direção? A ser uma grande nação, a ser abençoado, a ser alguém que o nome dele vai ser engrandecido, que vai ser mudado de Abrão para Abraão, de pai de multidões. É alguém que está em constante movimento, e esse movimento vai gerando nele transformações, mudanças, e ele tem essa disposição de abrir mão, porque o sair e ir, ele estava abandonando o quê? Cultura, pai, mãe, casa, estruturas aqui, indo em direção a quê? Aonde ele não sabia muito bem, até porque o texto diz que para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não sabia claramente que terra ele iria conquistar. Então eu quero chamar a atenção nossa, de que a nossa vida, ela tem, como a de Abraão, ela tem nuances, contingências, coisas que vão acontecendo de forma meio que fortuitas, sem muita explicação, batem a nossa porta. A gente tem a nossa vida, ela tem nuances de situações que a gente não está esperando. Mas não tem como a gente ficar parado. Não tem como a gente ficar inerte. A gente precisa de empurrão dessa saída e de se desprender de coisas. E aí talvez isso, né? Quantas coisas estão te prendendo? Que você vai amarrando a vida e você não consegue correr, você não consegue avançar, você não consegue andar em frente, e você começa a parar enredado, amarrado a cada dia, as situações que vão surgindo, e você fica preso. E o que o Senhor diz para Abraão? E era um imperativo, uma ordem. E eu acredito que é para mim e para você hoje também. Saia, coloque-se em movimento, vá na direção daquilo que você pretende, deseja, que entende que Deus tem para você. Porque o que acontece?
é que quantos sonhos e projetos que temos que pareciam tão joia, ficam parados. Porque a gente não vai, né? Ou não faz aquela inscrição, ou não toma uma atitude de coragem de falar com o outro, não fica fazendo as mesmas coisas dos mesmos jeitos, sempre nos mesmos lugares. E o que Deus está dizendo para Abraão, porque é o seguinte, quando ele se coloca em movimento, ele está se colocando em movimento porque tem uma promessa. Vou te abençoar. Você vai ser pai de uma grande nação. Eu vou engrandecer teu nome. Ele coloca-se em movimento porque Deus está dizendo para ele, vai porque eu vou te abençoar. E essa é uma certeza sobre mim e sobre você. O Jesus diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Ele está presente, que Ele tem bênção já derramada sobre nós. Agora, a gente quer as bênçãos, sabe delas o que a gente faz. Se o Senhor quiser, envia. Se o Senhor desejar, Ele vai chegar na minha casa. Na maioria das vezes não é, tá? Pode acontecer? Pode, porque Deus faz o que Ele quer. Mas na maioria das vezes, Ele tem uma ordem sobre mim e sobre você. Qual é? Movimente-se. Movimente-se. Coloque-se andando. Rompa com coisas que estão te atrapalhando. Irmãos, tem coisa que está segurando o teu pé, sacode, tira. E aqui sai da terra, da tua parentela, vai para aquele lugar que eu estou te mostrando. Ande em frente. Porque eu vou te abençoar, o texto diz. Vou engrandecer teu nome. Vou fazer você prosperar. E aí o texto depois diz assim, o segundo imperativo. E ainda tem a ideia aqui de que farei de você, antes de chegar no segundo imperativo, farei de você uma grande nação. Você tem um saia, um vá, que é agora, saia, vá. E a bênção vai ser onde? Farei. Só chega aquela bênção quando? Se eu me movimentar. Você consegue entender o que eu quero dizer? Porque assim, Deus tem promessas para mim, para você, para nós individualmente, para nós como igreja, para a nossa vida. O Senhor tem liberado sobre nós palavras. E Ele tem dito para a gente, olha, você precisa ir. E aí esse ir é romper com o pecado, é romper com algumas coisas que atrapalham esse mover de Deus. Eu sei o que é certo, mas eu não faço. Eu preciso tomar atitudes que não tomo. Então é aquelas coisas assim, de eu começar a fazer aquilo que o Senhor tem liberado. Eu, debaixo do princípio dele, ele tem princípios, ele tem valores, eu me coloco em movimento naquela direção, porque naquela direção farei de você uma grande nação. E ele promete isso. E aí o contexto dele ser e fazer sobre nós uma grande nação, qual é a ordem dele? Seja uma bênção. Seja uma bênção. Porque o ser uma bênção tem a ideia de que por onde eu vou, porque o seja está ligado a que verbo? Ser. Ser. E o verbo ser fala de mim. Eu sou, tu és, ele é. Fala de existência, fala de quem eu sou. Então ele diz assim, ó, seja uma bênção é que onde eu esteja, eu seja alguém que transborde bênção, que transborde e sobre a vida dos outros seja lançado aquilo que eu sou. Você certamente conhece gente que é bênção. Na tua mente você vai lembrar tanto personagens bíblicos, esse cara assim, e você lembra de gente que convive contigo e diz assim, cara, esse cara é uma bênção. Por que ele é uma bênção? Porque ele está vivendo em si mesmado? Não, porque a bênção, ou ser uma bênção, de um outro lado, fala de transbordar. Transbordar o Deus que está em você, aquilo que Ele ministrou, e lançar isso para fora. Porque a gente vive num contexto de que o que a gente quer é me dê, né? O que você pode me dar? O que você pode me oferecer? O que eu vou me juntar com ele ali? O que ele pode tirar para mim e me dar para mim de benefício? O que eu posso tirar daqui? Eu estou pensando
Vou me associar aqui com a Dalila, porque Dalila, vocês não sabem, Dalila está cheia de dinheiro. E ela, então, vou chegar aqui, vou grudar em Dalila, porque vou comer um camarãozinho, né? O pessoal diz isso, você não precisa ser rico, você precisa ser só amigo. Porque é o que ele come, você come junto, gente. Ele tá junto, tá de boa, ele viajou, lembrou de você, vou te levar, te leva. Você é abençoado. Então eu vou me igreja, e a gente está sempre nessa lógica, né? Mas a lógica do ser bênção é a lógica de eu transbordar na vida do outro. A lógica do que Deus está dizendo para Abraão, disse assim: olha, você vai, se coloque em movimento na direção daquilo que Deus tem prometido para você. E eu vou te fazer uma bênção. Eu vou abençoar você. Tanto é que o versículo 3 vai dizer assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando isso acontece? Em Cristo Jesus. A partir da linhagem de Abraão, ele abençoa o outro, ele diz: você vai. Você se coloca em movimento na direção daquilo que Deus está te propondo. E eu vou te acrescentar. E quando te acrescentar, o que você precisa fazer? Bênção. Você precisa transbordar sobre o outro. Você precisa liberar daquilo que você recebeu. Liberar no sentido, não no sentido místico da palavra. Liberar no sentido de ser alguém que quando chega, a sua presença, a presença de Deus em você, abençoa. Não é aquele que quando chega o família Adams, né? A nuvem preta chega, pesou o clima, hein? Conhece gente assim? Exaustora, né? Você sai dali, você tem que ir para uma oração forte, né? Camila esse dia estava falando que atendeu alguém na escola, algum pai, algum sei lá o que foi. Depois eu fiquei 2 horas no banho, não vou poder descarregar. De tanta luta que foi, tanta coisa que eu ouvi. É isso assim, encontra com gente, Deus do céu, vem aqui fazer oração no lugar aqui. Porque, da mesma maneira que essa pessoa transborda essas coisas que são pesadas, eu e você somos chamados a transbordar essa bênção. E aí eu quero ir contigo lá no 1 de João, capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia. Não o Evangelho de João, 1 de João, capítulo 4, verso 7. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. 2 pontos. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que o texto está mostrando? Que Deus nos amou o homem a humanidade de tal maneira que manifestou. E manifestar aqui é a ideia de aparecer, de mostrar, de revelar-se. Então como que ele revela? Como é que ele mostra? Como é que ele demonstra? Em Deus tem enviado o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então você vê o amor de Deus demonstrado. E eu quero pegar nessa ideia de assim, o ser bênção de Deus, Deus mostrando-se bênção em Jesus, é ele transbordando desse amor. Isso foi revelado onde? Em Cristo Jesus. Ele mostra o seu amor. E aí você tem a ideia de que ser bênção e o amor como uma fonte de bênção não é algo só
de falar, tipo assim, te amo, hein? E vai embora. Tiago vai dizer assim, que se você vê alguém que pede comida, e você diz para ele assim, Deus te abençoe, vai na paz, Deus te alimente, o que você tem que fazer? Oferecer alguma coisa. Está com frio? Dá um casaco. Não adianta você dizer, só falar, porque ser bênção tem que transbordar. Como que Deus mostra isso? Como é que Deus mostra que ama o homem e a mulher, a nós todos? Como é que Deus mostra isso? Em Cristo Jesus. E o texto diz isso. Ele manifestou o amor de Deus em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, como oferta, como dedicação, como entrega para a reconciliação dos nossos pecados com Deus, da nossa vida com Ele. Então Deus se revela dessa maneira. Aí o texto continua. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Nesse mesmo contexto, então, se Deus revela o seu amor dele em Cristo Jesus e se mostra em Cristo Jesus por nós, e ele diz que nós também devemos mostrar amor, de que jeito é? Sendo bênção. Sendo alguém que demonstra amor, cuidado, amparo, sustento, força, companheirismo, lado a lado, uns com os outros. Porque nessa nossa relação de amor, eu revelo a Deus e a sua grandeza. E se você for pensar no Abraão, que quando Deus diz para ele, seja uma bênção, e ele foi. Porque quando você fala de Abraão, você fala de todas as coisas que ele na vida ensinou, deixou como legado para a gente, e principalmente foi alguém a partir de quem o Cristo veio e amou a todos nós. Então a gente tem um chamado, como o de Abraão. Primeiro, colocarmos em movimento. Não tem, irmão, jeito da gente viver a vida parado. Posso fazer uma piada? Água parada, o que dá? Dengue só. Só esse problema. A gente não pode, precisa andar e viver nessa direção. Essas horas que as minhas filhas fazem, é o que tem para hoje, né? Então a gente precisa colocar em movimento. Por que a gente se coloca em movimento, irmãos? Tem uma bênção destinada a nós em Cristo Jesus. Nós somos abençoados. Deus já derramou do seu amor por nós. E Ele tem promessas. Quando a gente estava cantando aqui, quão grande é o meu Deus, eu tenho sempre pensado no Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu fico pensando nisso, nesse Deus grandão, de quem eu fico debaixo, né? Ele é grandão, Ele é poderoso, eu estou debaixo. E a minha vida abençoa os outros, porque o meu jeito de viver, o seu jeito de viver, vai mostrar o amor de Deus. Então nós somos colocados em movimento. Agora, a nossa vida tem dificuldade. Ok? A nossa vida tem dificuldade. Não imagina que a vida não terá, porque ela terá. Constantemente. E de forma contínua. Você sai de uma, vem outra. E você sai da outra, vem a uma. E assim é. Não tem jeito. Agora sobre nós pesa a bênção do Senhor. Agora esses problemas vêm sobre nós, o que a gente faz? Para! E aí o que Deus faz muitas vezes? Manda um probleminha para te empurrar, né? Ele que te tira da inércia. Para você
andar em frente, permita-se esse empurrão de Deus e coloque-se em novo movimento, porque sobre nós a bênção dele. Veio a bênção do Senhor, seja uma bênção. Seja alguém que transborde para os outros. Transborde em quê? Segundo 1 João, em amor. Porque nós somos impactados pela graça de Deus, impactados pelo amor de Deus, e a gente precisa transbordar isso para os outros. Agora, você sabe que nada disso é fácil, né? Você sabe que nada disso é, na teoria, eu falando aqui, vamos nós. Mas é difícil. É difícil porque amar o próximo, o problema é o próximo. A gente ainda até diz assim, né? Vem próximo, mas não tem um próximo. Este não é o próximo. Porque tem um próximo. Porque tem as nossas lutas, tem o ambiente que a gente vive, tem as nossas necessidades, tem aquilo que a gente quer. E a gente só conseguirá se a gente for, e é aquilo que eu tenho usado até uma expressão que o pastor Samuel pregou aqui na igreja, se a gente for batizado em amor, se a gente for encharcado desse amor de Deus. Porque se a gente for encharcado disso, tudo que a gente faz, as nossas obrigações, as nossas tarefas, as nossas atividades, sejam elas das domésticas, as atividades domésticas, tipo fazer comida, limpar a casa e virar Uber dos filhos, todas essas coisas serão feitas, se forem feitas em amor. Você concorda comigo que é completamente diferente de varrer a casa? Vidro. Quem nunca, né? Fiz na força do ódio, diz o outro, não é assim? Fiz isso na força do ódio. Não tem gente que fala, nós nunca falamos isso, mas tem um monte de gente que fez tal coisa na força do ódio. E a gente faz as coisas, e a gente briga com as coisas. Agora, se a gente for inundado da graça de Deus e do amor do Senhor, você concorda comigo? Inclusive, né? Então, assim, se a gente for inundado desse amor, você concorda comigo que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Que aí tudo é por Ele. Como é que o Colossenses 3, 23? 22, 23. 17, eu não lembro. 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Agora, irmãos, eu e você, não tem jeito. A gente só consegue isso se for inundado dessa graça do Senhor, desse amor dele, que transborda, irmão. Que transborda, e isso transbordará no outro. E assim, portanto, virá o cumprimento, a nossa, conseguir a gente, esse imperativo que Deus deu a Abraão de ser uma bênção. Só inundado pelo amor do Senhor, pela graça dele, que foi demonstrada na cruz por Cristo Jesus. Ele mostrou o amor dele. E o amor também precisa ser mostrado. Como? Em ações, em atitudes. E esse amor só é mostrado em atitudes porque Ele nos amou primeiro. E se isso transbordar em nós conseguiremos demonstrar graça aos outros. Deus tem imperativos para nós. Primeiro imperativo: saia e vá. Isso eu estou trazendo hoje com a ideia de movimente-se. Coloque, irmãos, hoje, coloque-se em ação. Desgrude de coisa que está te fazendo mal. Desprenda-se de pecado. Paulo, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer: de todo pecado que tenazmente nos assedia, livremos-nos
Vamos romper com isso, para que a gente possa correr para o prêmio da soberana vocação, que a gente possa andar em frente. Deus tem promessas, mova-se. Podia ser hoje aqueles pastores que dizem assim, diz para o colega do lado, movimente-se. Então assim, movimente-se. Vai na direção do outro, da vontade de Deus, porque ali o Senhor fará, ali farei que a bênção seja derramada. O Senhor derramou a bênção já em Cristo. O que você precisa ser agora? Seja bênção. E o que é ser bênção? É transbordar. Transborde. Para que onde você chegue, pô, chegou o cara aqui, encheu de alegria o espaço, Deus trouxe palavra, trouxe um sorriso, a palavra dele, transborde sobre os outros. Transborde em quê? Em amor. E para que isso aconteça, eu e você precisamos ser batizados dele em amor, plenos da graça. Amém? Quero te convidar a ficar em pé e a gente orar por isso. Nossa oração hoje é essa, né? Senhor, transborde-nos em amor. Que o Senhor possa nos encher do amor dele, da graça dele. Lembrando hoje assim, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão especial, que prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nossos pecados. Quem viu o filme Odisseia, você percebe que em toda a mitologia, os deuses ficam irados e existe uma manifestação na terra de alguma coisa que está acontecendo. E o que eles pedem? Sacrifícios, não? A gente precisa sacrificar para acalmar o coração desse Deus, a necessidade dele. O cristianismo que mostra Deus que se fez carne, e Ele se tornou o sacrifício no nosso lugar. Ele que se entregou. Foi Ele que me amou primeiro. Foi Ele que te amou primeiro. Ele que veio, entregou-se na cruz por mim e por você. Ele mesmo diz que eu vou de vontade própria, eu mesmo me ofereço. Hebreus vai dizer que Ele abriu mão da alegria que lhe estava proposta, suportando a cruz, não levando em caso a vergonha. Entregou-se, é o Deus que quebra toda essa história de tradição de que Ele veio e disse, eu quero te trazer de volta, porque você está separado de mim, eu quero. E Ele se entrega na cruz, por mim e por você. E o que Ele nos chama? Para nos reconciliarmos com Ele. E a gente ter relacionamento de intimidade, porque esse amor que transborda, está sobre nós, inunda a nossa vida e faz com que a gente caminhe nessa direção de viver e ser bênção. E a gente sabe o que esse mundo precisa. O que as pessoas que a gente se relaciona precisam? De gente que é bênção. Você pode perceber que quando você se dispõe a ouvir, quando você se dispõe a dizer, estou orando por você, quando você se dispõe, a gente tem essa plaquinha na frente da igreja aí, já teve aqui umas 10 pessoas, meus amigos, que mandaram mensagem, ora por isso, ora por aquilo, ora por outro, porque abriu uma porta. É esse amor de Deus que transborda em mim e você, só nele. E o que a gente precisa fazer é entregar a nossa vida, o nosso coração nas mãos dele em reconciliação, em vida. E o que a gente precisa hoje orar, e eu quero te convidar a isso, é Senhor, me faz transbordar de amor. Porque quero ver, vai ficar quietinho no meu canto aqui. Mas se o Senhor me inundar, se o Senhor me encher, e onde a gente chegar, a presença do Senhor chega junto, e a graça dele me sustenta. Feche seus olhos. Ore ao Senhor e a gente vai orar juntos também.